Olá, queridos. Meu nome é Elcio Lodz. Eu estou falando aqui do IHOP em Kansas City, nos Estados Unidos, e eu quero falar com vocês sobre a Ucrânia e como orar pela Ucrânia. Como nós, igreja do mundo de fala portuguesa, podemos orar pela Ucrânia, pela igreja da Ucrânia, pela nação da Ucrânia. Eu estive em uma reunião muito informativa nesse final de semana com a liderança aqui do IHOP, Pastor Mike Bickle, Daniel Linha, ou alguns outros líderes, e a liderança, parte da liderança da Igreja da Ucrânia, inclusive incluindo Rabino Boris, que é o pastor, o líder da maior igreja messiânica do mundo, que fica em Kiev, um outro bispo, Bispo Sergei, e alguns outros líderes da Ucrânia. Inclusive foi muito comovente, porque alguns deles estavam transmitindo do porão das suas casas enquanto bombas estavam passando por cima, e nós estamos muito movidos e orando por eles. A situação da Ucrânia é uma situação de guerra, e situação de guerra é sempre muito difícil para quem está na guerra. Então, os irmãos da Ucrânia pedem a nossa oração, a nossa intercessão por proteção, por livramento, por graça, por provisão sobrenatural. Claro que quando você está num contexto como esse, você está passando por dificuldades e é difícil a leitura. Mas o que eles estão falando, especialmente Rabbi Boris de Kiev, e estão pedindo para nós muita intercessão para que Deus dê graça à Ucrânia. Eles estão vendo essa invasão como um abuso de poder não provocado. A nação ucraniana está unida em torno do presidente, em torno da situação. Eles não sentem que fizeram nada enquanto país para serem invadidos pela Rússia, senão o fato de estarem geograficamente em um lugar em que a Rússia tem pretensões por causa do acesso ao mar, por causa de situações geopolíticas que beneficiariam a Rússia e vão beneficiar se ela vier a ganhar a guerra. O ponto principal é que os irmãos de lá estão sendo muito práticos. Eles estão dizendo, é uma situação de guerra, é uma situação de opressão. Pessoas da igreja, né, de várias igrejas, e a igreja da Ucrânia é forte, foi palco de avivamento, vários avivamentos, é uma igreja que manda muitos missionários para o mundo russo. A maioria dos pastores da Rússia são ucranianos, então isso é muito interessante. Eles têm muito amor, porque eles falam russo, eles têm muito amor pela nação russa para alcançar, e inclusive estão indo fazer evangelismo na fronteira, estão mandando pessoas, estão envolvidos. Pastores da Rússia estão jejuando junto com pastores da Ucrânia. Então, assim, eles pedem a nossa oração para que nós, junto com eles, intercedamos para que essa guerra termine, né? Membros das igrejas estão sendo convocados para o exército, porque ninguém com menos de 18 anos pode deixar de ir para o exército. Né, de 18 a 60, todo mundo está tendo que ir por obrigado. As mulheres e os filhos estão sozinhas. Quem quer fugir do país, por exemplo, ser refugiado, o homem não pode ir, então está tendo uma crise, né, de jovens, de crianças e mulheres sozinhas cruzando as fronteiras. Eles ainda têm um pouco de recurso financeiro em alguns lugares, porque eles conseguiram abastecer por algumas semanas, mas eles estão, né, bancos estão fechados, mercados e comércio está fechado, a questão de alimentação chegando e saindo também está um pouco interrompida em vários lugares. Então, imagina, né, nós, especialmente brasileiros, não conseguimos imaginar o que é viver numa situação de guerra. Eles estão vivendo numa situação de guerra, pessoas estão morrendo, estão preocupados com a família deles, mas ao mesmo tempo eles estão fortes, eles estão firmes, eles estão pedindo para Deus graça para serem um instrumento para ajudar outras pessoas, para evangelizar, para trazer pessoas para Jesus, não é? O coração deles é que nós, como igreja, nos envolvamos em interceder por eles. Existe um movimento de jejum e oração na Ucrânia inteira, eles já estão jejuando há dias por essa situação, que nós oremos e jejuemos por eles, que nós nos envolvamos na medida do possível em ajudar a ajuda. Nós aqui do IHOP estamos levantando ofertas para eles, vamos mandar valores significativos para a Ucrânia através dos nossos contatos lá. E de onde você estiver,
no Brasil, ou mesmo na América, na Europa. Mobilize o teu grupo, mobilize a tua igreja, mobilize o teu network de influência. Vamos ser práticos, né? Às vezes a gente fica querendo interpretar o que significa isso do ponto de vista apocalíptico, do ponto de vista de várias outras coisas, do ponto de vista dos judeus. E isso tudo é importante, é uma conversa importante para um outro momento. O momento agora a conversa é interceder, é orar pelos irmãos que estão sofrendo, é levantar, é gastar nossa energia. Ao invés de conversarmos sobre isso, vamos gastar nossa energia mobilizando o nosso network. Mobilize a tua igreja, mobilize. Você fala, eu só tenho 20 pessoas podem mandar uma cesta básica, pode mandar R$1.000, $1.000, sei lá o que for. Você que é uma pessoa de influência, você que tem um network grande, anuncie isso, porque toda ajuda, existe uma crise humanitária, é isso que eles estão pedindo, oração por livramento, perseverança, unidade e ajuda para a crise humanitária. Existem igrejas que se tornaram centros de abastecimento, que Deus já posicionou eles, então a igreja não está cabisbaixa, a igreja não está rendida, a igreja não está se entregando, muito pelo contrário, é em tempos de perseguição que a igreja se levanta com a sua maior força. E foi lindo ver, a gente até chorou na ligação, foi lindo ver os irmãos, o irmão, um dos pastores, que a esposa dele é médica, estava com os filhos no porão, e ele estava falando assim, ore porque a minha esposa vai sair, para ir ajudar as pessoas que estão necessitadas, porque ela é médica e ela vai no front para ajudar, e eu também quero. Então assim, eles estão como igreja, sendo bênção, e vai ser um testemunho para as nações, e vai ser um testemunho para a própria Ucrânia, mas precisam da nossa ajuda prática. Então, ore pela Ucrânia, sim, interceda por livramento, por graça, por unidade, e se envolva como você puder. Caminhos a gente encontra se a gente quiser fazer, não é? Que Deus abençoe vocês e que possamos fazer isso de uma forma cristã. Pai, eu oro pela igreja brasileira, portuguesa, a igreja de fala portuguesa no mundo. Eu oro que nós nos levantemos, Senhor, não apenas como aqueles que querem interpretar fatos, mas como aqueles que agem, como a igreja da ação, que faça. Pai, há tantos ucranianos mesmo no Brasil, igrejas ucranianas no Brasil. Senhor, dá-nos conexões, dá conexão aos ministérios que têm influência, aos grandes ministérios do Brasil, de Portugal, para irem, para levantarem semeadura, oferta, para fazermos mais. Pai, que nessa hora nós possamos, a igreja ucraniana possa sentir que eles não estão sozinhos, que o povo ucraniano possa sentir que não está sozinho, que tem uma igreja global com eles. Ó Pai, eu peço a graça, a bênção e a proteção para a Ucrânia e a Tua glória sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.